Maria até sentiu-se mal. Ai, 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 mas ficou sensacional. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia. Ana Maria, toda envergonhada, não quis sair da cabine assim. Ficou com medo que a rapaziada olhasse tudo tintim por tintim. Ai, 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 a garota tá pra mim. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. É um prazer a gente estar aqui com vocês mais uma vez para essa hora da brincada, em que a gente vai tratar, então, hoje de uma conversa muito legal, que é uma conversa sobre aspectos que estão na vida da gente, como sempre a gente traz, sempre perpassados pelos multiletramentos e pela ideia do multiletramento engajado, que é a nossa proposta. A gente está muito feliz hoje, porque esse encontro ele não é só um encontro para tratar de uma hora da brincada, mas ele é parte do nosso curso que a gente está fazendo agora, com 30 horas, oferecido de forma ampla para todos os interessados, e hoje a gente conta aqui com a participação de alguns dos nossos participantes do curso, que nos deixa muito alegres, muito felizes, a gente agradece muito. Uhul! Bom, a gente hoje deveria estar transmitindo essa live via Facebook, mas acredito que, como o Facebook acabou de voltar, ele não está permitindo que a gente encaminhe a reunião do Zoom para o Facebook, então a gente pede desculpas por vocês terem que assistir esse vídeo posteriormente. Mas a gente tem certeza que vocês vão se divertir, aprender e desenvolver e dar contribuições aí pelo chat, que a gente pede que vocês comentem aqui no chat do YouTube ou no chat do Facebook, e a gente vai, à medida do possível, também responder a vocês e trazer as questões, as perguntas para nosso grupo. É sempre muito importante, a gente aprende muito da mesma forma com as perguntas que vocês trazem. Então, a gente vai começar hoje a conversa com vocês para falar um pouco sobre o que é isso que a gente fez, que foi essa prática dos multiletramentos. E, para isso, então, eu vou compartilhar com vocês os meus slides que vão trabalhar justamente com esse conceito de multiletramento engajado e o poder feminino, que foi o tema que nós escolhemos para esse mês que passou, que foi o mês de setembro. Então, para falar disso, é preciso a gente primeiro lembrar que quando a gente trabalha com multiletramento engajado, aqui nas brincadas, a gente está falando de uma prática que vai trabalhar a educação pensando na construção do bem viver, que é mais do que simplesmente a gente pensar que a gente está aprendendo um conteúdo. Na verdade, a gente está aprendendo, a gente está trabalhando uma forma de viver que aprecia e contribui para que todos possam, de alguma maneira, trabalhar e se doar para a construção de um mundo melhor para todos, um mundo mais colaborativo, mais acolhedor, que tenha como foco, como diz o Krenak, a criação da vida. Nessa direção, o multiletramento engajado vai ter como base a vida que se vive, como diziam o Marx e o Engels. É ela que vai estruturar e vai ser o objeto da nossa reflexão. Então, o que a gente traz aqui para discutir com vocês, o que organiza o nosso currículo é a vida que se vive.
E, nesse sentido, o que a gente vai sempre abordar são as vivências que todos nós temos, aquelas que a gente já viveu, aquelas que a gente vai viver durante o processo de ensino-aprendizagem, aquelas que a gente vai construir como possibilidades de futuro. E tudo isso vai ser reestruturado para que a gente possa, cada vez mais, desenvolver recursos para que a gente possa fazer escolhas de como a gente quer agir, pensar, sentir, aprender e viver diferentes realidades. Nessa direção é que a gente diz que o que a gente trabalha é um currículo desencapsulado, que quer superar aquela força de essa matéria vai ensinar isso, é nisso aqui, é para fazer essa prova, isso aqui é o que posso trabalhar só dentro desse limite. É o oposto de uma visão de uma escola sem partido, que, na verdade, é uma escola de mordaça. O que a gente quer é fazer um trabalho com ensino-aprendizagem que seja fora dos limites de disciplina, de fontes, de tudo, que trabalha, como diz o Boaventura Ozzy Santos, com a diversidade de saberes. E, nessa direção, a gente vai seguir o que diz Butler e Hooks, quando propõe que a gente faça um engajamento, que a gente esteja engajado um com a vida do outro, que a gente parta da realidade de cada uma das pessoas. E é isso que a gente vai procurar mostrar para vocês agora. Como é que a gente trabalhou isso esse mês, nessa proposta que a gente fez? E, para isso, eu vou chamar a Bianca, que vai contar um pouquinho para vocês sobre nossa proposta. Bom, gente, então, o que motivou a nossa escolha do tema, o poder feminino, né? Apoiados em Balestrin, que também se apoia em Quijano, ela afirma que é nas instâncias das classificações de raça, gênero e trabalho que as relações de exploração e conflito estão ordenadas. Então, essas classificações de raça, gênero e trabalho são as que constituem a formação do capitalismo mundial, colonial, moderno, do século XVI em diante, que a gente ainda vive hoje. Então, nesse prisma, o nosso encontro teve como tema principal o marcador de gênero, focalizando principalmente a questão da mulher, sem, contudo, apagar as interseccionalidades possíveis, que ainda serão mencionadas aqui hoje, em outros momentos, mas que também perpassaram o planejamento do encontro, como a ideia de idade e raça. Vivi, solta o vídeo, por favor. E aí nós percebemos o quanto esse tema é importante, porque semana passada, infelizmente, aconteceu esse fato na cidade de Palmas, no Paraná. Coincidentemente, eu tenho uma amiga que tem uma escola nessa cidade, e essa moça que sofreu esse assédio, ela estuda na escola de inglês da minha amiga. E a minha amiga me contou, então, o quanto essa aluna, né, ficou abalada, e o quanto ela fez questão de ir até a delegacia, de fazer realmente, né, um BO, um boletim de ocorrência relacionado a esse fato, para que isso seja discutido pela sociedade. É muito importante que não só os homens, mas as mulheres também entendam o quanto a gente precisa conversar a esse respeito para que ações como essa não ocorram mais. Uma das preocupações dessa moça que sofreu esse assédio era a roupa que ela estava vestindo, como se, por causa da roupa dela, alguém tivesse... Ela estava com uma roupa de academia, ela estava andando de bicicleta e voltando da academia. Mas, ainda assim, ela estava preocupada. Olha, pode ser que alguém diga que por causa da minha roupa... Quando, gente, nenhum tipo de roupa pode dar a permissão de um homem, né, se sentir no direito de simplesmente tirar a mão para fora do carro, colocar essa mulher em risco de vida, porque foi ali o que ocorreu, e achar que tem o direito de fazer isso. Então, coincidentemente, a semana passada, quando nós estávamos preparando essa conversa com vocês,
esse fato havia ocorrido e a gente achou interessante trazer isso para vocês, exatamente para que a gente perceba que é sim algo que a gente precisa conversar e que faz parte da educação de jovens, crianças, meninos, meninas, enfim, todos devem discutir esse assunto para que futuramente, quem sabe, a gente não tenha que ver vídeos como esse presentes no nosso dia a dia, né? E aí eu volto para vocês. Muito obrigada. Bom, que o nosso, então, com base nisso, o nosso encontro começa com uma festa dos anos 60, né? E assim como esse vídeo começou com a música do Biquíni de Bolinha Amarelinha, a nossa festa começou sendo muito bem animada pela Feli, pedindo para todos usarem seus adereços, colocarem seus vestidos de bolinho, seus lenços, pegarem uma bebida e se aproveitarem. E, com isso, durante a festa, a gente teve 2 cenas de Teatro do Oprimido. A intenção do Teatro do Oprimido é trazer para a cena situações de injustiça social para que os espectadores, segundo Boal, que são os espectadores que agem, que não ficam nessa postura passiva, e sim numa postura ativa, intervenham na cena. Foram 2 as cenas ocorridas e a gente vai ver um trechinho do nosso encontro do dia 20 para entender melhor como foi a nossa festa e como foram as cenas de Teatro do Oprimido. Solta lá, Vivi! Boa noite, pessoal, bem-vindos. Então, gente, vamos lá, todo mundo se preparando, porque a gente vai, daqui a pouquinho, começar a nossa festa. Em uma festa, a gente vem assim, animada, né? A gente coloca aquela melhor roupa, o nosso leite, pega uma bebidinha para essa festa ficar bem animada. Bota a música aí, Fê! No biquíni, que Ana Maria até sentiu-se mal. Ai, ai. Tá decotado? Hoje, gente. Hoje eu vou pegar um gato. Vocês já viram os homens aí nessa festa, como estão? Ai, Cris, você? Sim, na sua idade, você não teria vergonha de se aproximar de um cara para dar uma cantada? Você perguntou do decote, eu vou falar. Eu acho que para tua idade tá muito decotado mesmo. Vocês estão me deixando constrangida, eu estava achando, eu me arrumei, eu achei que eu estava legal, vocês estão me deixando constrangida. Mas a gente é sua amiga, né? Então a gente tá te avisando, mas pro seu bem. Vou pedir para parar a cena e queria saber se alguém dos participantes gostaria de entrar na cena e modificar o curso dela. Olha, meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês se fazem de amigas mas eu acho que, na verdade, vocês são umas falsas. Porque tem alguém eu acho isso um absurdo, concordo com a Ana Paula, não tem nada a ver essa questão, vocês estão malucas? A Cris tem todo o direito de arranjar um namorado. Essas amigas estão me pondo para baixo, já fiz amizade com a Mirtz e com a Valéria, gente, pronto, bora pra festa. E a festa continua! Acabou toda a folia da mocinha na cabine. Mas quem é que não queria? E aí, tudo bem, Brasamora? Opa! Vamos aí, bro! Hoje vai ser bom, hein? Olha só! Oi, tudo bom? É comigo? Sim, você é uma mulata espetacular. Nossa, hein? Que boca carnuda você tem. Eu não sei nem o que dizer. Também é difícil, né? Mas você ouviu o que ele me falou? Eu ouvi. Você tem que entender isso como um elogio. Ai, gente, eu acho que eu vou embora dessa festa. Pra mim, não dá. Agora, vou ser sincero, olha, dá uma olhada no filé ali embaixo. Filé branco, cara. Carne branca, linda. Que é isso? Você tá vendo comigo? Ai, que homem abusado! Você tá olhando da cuca? Gente, isso é um absurdo! Foi um convite, calma. Gente, olha esse senhor aqui, você não se enxerga, não! Que isso, seu cafofo? Não fala desse jeito. Mas ele, o amigo dele também falou assim comigo.
Aproveita e também chama o segurança para tirar o Rafael. Gente, pode tirar todo mundo dessa festa. Tira todo mundo dessa festa e só deixa as meninas, porque olha, não dá, sinceramente. Racista e machista, a gente não continua na festa, né? Muito bem. Então, nós vivemos essas duas cenas do Teatro do Oprimido, que tinha como intenção engajar os participantes que estivessem vivenciando, vendo as situações, e logo em seguida, todos os participantes foram convidadas a mostrarem no corpo o que essas cenas geraram para eles, né? Então, foi essa vez de fazerem uma estátua, de mostrarem como o seu corpo reagiria ou sentia essas cenas que foram pensadas com base no Teatro do Oprimido. E aí, agora aqui, a gente vai voltar para essa proposta. Então, eu queria convidar quem está aqui conosco para abrir a sua câmera, e após ver esse trechinho das cenas, muitas pessoas que estão aqui também já viveram isso no dia 20, então, você se posicionar, pode ser um posicionamento lento, ou pode ser um posicionamento já rápido. Eu vou contar até 3 para a gente fazer essa pose, tudo bem? Então, 1, 2, 3. Muito bem, pode relaxar. Muito obrigada. Quem teve a oportunidade de estar de olho aberto e ver, ficou bem impactante. É muito bom quando a gente traz para o corpo, depois que a gente tem essa postura, a gente começa até a sentir umas partes que não sentia, uns arrepios, ou até mesmo partes do nosso corpo parecem ficar mais vivas, né? Mais atentas, mais presentes. Então, agora foi a vez da nossa próxima etapa. Fê, é com você. Então, pessoal, o que vocês vivenciaram agora, então, é o que a gente chama no multiletramento engajado de imersão na realidade, e que o New London Group chamava de prática situada. Está totalmente ligada à ideia que o Paulo Freire tinha de que a gente, primeiro, antes de qualquer discussão, reflexão, aprendizagem, é preciso que a gente faça uma imersão na vida para que a gente possa ser capturado pela realidade. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser capturado, tem que mergulhar nas experiências e vivências que a gente já experimentou, ou vivências que a gente nunca experimentou, mas que estão no dia a dia do nosso mundo, a gente precisa, de alguma maneira, se aprofundar nisso, para que, a partir disso, a gente possa observar e ver o que, às vezes, está invisibilizado, o que, às vezes, começou a fazer parte de um senso comum tão opaco que a gente nem percebe. Por exemplo, quantos de vocês perceberam que na cena dos 2 rapazes assediando as meninas, havia um terceiro homem que nada disse, nada fez e nada. Essa é a ação de muitos homens, assim como aqueles que assediaram. Quantas vezes a gente não percebe porque o olhar não é absorvido por aquilo que está sendo vivido e não se entrelaça a experiências necessárias. Então, na imersão da realidade, o que a gente deseja é que as pessoas comecem a perceber o comum como extraordinário, o comum como questionável, o comum como objeto de reflexão. E, para fazer isso e sair desse movimento, eu vou chamar, então, as meninas para falarem um pouco sobre como que a gente fez um trabalho, e aí vou chamar as meninas que trabalharam com as questões de linguagem para contar como é que foi feito o trabalho com a questão da linguagem e literatura. Vamos lá, gente. Então, meninas, é com vocês. Oi, gente. Eu estava no grupo, então, das linguagens, né, junto com a Sandra Borges, que está aqui também. E, então, nesse grupo, nós convidamos os participantes a assistirem 2 vídeos, que falavam, então, sobre a Amélia, a mulher de verdade, aquela
Ai, que saudade da Amélia, né? Uma música bem conhecida. Nós iniciamos primeiro, então, esse momento com um convite, então, para que esses participantes fizessem uma performance utilizando a linguagem corporal e nos mostrar o que lhe vinha na mente, né, com relação à Amélia, o que eles sentiam, o que pensavam. Conta aí, Sandra. Isso. E aí foi muito interessante, porque nós fizemos essa troca de grupos, nós trabalhamos com 2 grupos, 10 minutos com um, trocamos, e 10 minutos com outro grupo, que enquanto não estavam conosco, estavam falando sobre ciências naturais. E então, foi muito interessante a gente perceber que nós tivemos ali no grupo algumas divisões. Alguns que já logo, ao falar da Amélia, pensaram naquela Amélia que vai cozinhar, que cuida dos filhos, que rala, então o pessoal fazia aquele, né, as imagens assim, mas tivemos também as participantes que falaram, minha Amélia não é assim não, e pegou ali uma bolsa, um celular, e já se colocaram como aquela mulher que trabalha, que sai, que vai passear. Então nós já tivemos nesse primeiro momento, né, Marina, essas 2 posições aí de Amélias bem diferentes, vamos dizer assim. Foi bem interessante, assim, de ver. Então, e depois os participantes assistiram então, esses vídeos, né? 2 versões dessa música. A primeira versão do Mário Lago, que é a versão mais conhecida, né? E a mais antiga, da Amélia, que saudade da Amélia, né? E que era a mulher de verdade. E também uma outra versão da Gabi Amarantos. Amarantos. E então a gente, depois de assistir esses 2 vídeos, a gente convidou o grupo a fazer uma análise multimodal desses vídeos, analisando as questões que apareciam ali, então, com relação à roupa, as expressões, as imagens, né, o foco da câmera. E aí também eles trouxeram questões bem interessantes, né, desde cores, a maneira de tratar, e também muito relacionado à letra da música em si, né, que são bem diferentes, né, porque na versão da Gabi Amarantos, vinha, então, como se fosse uma crítica, né, à Amélia inicial, né, e foi bem bacana, porque já era uma coisa que tinha aparecido já no início, né, do nosso encontro, mas que, comparando os 2, trouxeram muitos exemplos, né, Sandra? Sim, isso mesmo. Acho que as escolhas realmente dos 2 vídeos, elas ficam muito claras uma vez que a gente passa a analisar. Então, enquanto na música do Mário Lago aparece apenas ele, né, as mãos dele, o corpo dele, quem é essa Amélia de quem ele está falando, né? A Gabi Amarantos, em contrapartida, se prepara muito bem para o vídeo dela, com desde o cabelo, que traz ali um apetrecho no cabelo, parecendo com aquela folha da costela do Adão, toda dourada, parecendo uma rainha, pulsos que também trazem ali como uma guerreira. Então, teve ali muitos comentários interessantíssimos que foram trazidos pelos participantes e que fizeram com que toda essa relação da proposta, né, Marina, sobre o poder feminino pudesse ser tratado durante, é claro, que aquele tempo que nós tínhamos ali, de forma que fosse significativo e relevante para todos os participantes. Acho que a gente sempre também pensa, né, quando a gente prepara essas atividades, a respeito da BNCC, e como é que essas experiências podem ser levadas para a sala de aula de uma maneira que possa ser verdadeira para crianças e adolescentes, enfim. Então, nesse caso em específico, nós pensamos numa relação com a BNCC para os anos finais do ensino fundamental. Poderíamos ter trabalhado com o ensino médio também, mas aqui a gente pensou nos anos finais de ensino fundamental. Pensando nas competências gerais, nós relacionamos com a possibilidade de trabalhar com desenvolvimento crítico, repertório cultural, argumentação. Pensando mais especificamente nas competências da área das linguagens, língua portuguesa,
nós pensamos na competência de analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. E dentro dessa competência específica, aí nós temos um dos eixos, que é o eixo oralidade, que vai falar, então, da participação dos alunos em discussões de temas controversos e que sejam de interesse da turma e também de relevância social. Então, nós tentamos, por meio de toda essa análise multimodal, trabalhar de forma que os participantes vivenciassem momentos de reflexão que remetessem e que pudessem, então, remeter, no caso aí, a essas competências da BNCC também, certo, Marina? Isso mesmo. E aí agora acho que a gente pode passar a bola para as nossas queridas colegas que trabalharam com ciências naturais, acho que Larissa, Bianca, quem mais está aí? A Lu. A Lu, isso aí, isso aí. Bola para vocês. A Bianca sumiu. Mas acho que uma coisa que a gente começou, né, Bi, quando a gente começou nesse planejamento, acho que já começaram a surgir coisas super interessantes e que a gente viu o reflexo disso, né, Lari, lá nas discussões da sala também, que as pessoas ficaram surpresas com o que foi apresentado. Vou falar como a gente começou e vocês contam o resto aí da discussão, pode ser? A gente começou com a música Mulher, Sexo Frágil, de Erasmo Carlos. Enquanto a gente convidou as pessoas para ouvirem essa música, elas colocavam no chat palavras que iam remetendo. E a gente disponibilizou um link do Mentimeter para ir formando uma nuvem que a gente foi apresentando e trabalhando e vendo ali o que eram essas palavras que apareciam. Sempre teve uma que era um destaque grande, assim, né, lá da nuvem. E aí depois, contem aí. E uma dessas palavras, né, que surgiu várias e várias vezes nessa nuvem era machismo, né? O machismo que estava na letra, né, de Mulher, Sexo Frágil, né? E aí, a partir desse gancho, a gente levou, né, todo mundo a pensar algumas coisas que a gente acha que sabe. Será que a gente sabe? Será que a gente não sabe? O que é que a gente sabe? O quanto que a gente sabe com relação à reprodução humana, né? Então, a gente fez um formulário com perguntas, né? Perguntas variadas, mas que, em geral, focalizavam a questão do espermatozoide, por exemplo, né? Será que o espermatozoide que fecunda o óvulo é o mais rápido, por exemplo? E aí a gente tinha que responder, não é, não sei, né? Então, assim, com base em perguntas como essa, e depois com a disponibilização de textos em que os participantes podiam procurar essas respostas, a gente começou a conversar, a tentar entender como é que alguns saberes que nós fomos construindo ao longo da vida tinham um olhar um tanto machista, digamos assim, né? Um tanto enviesado. E acho que o que foi muito legal na nossa conversa foi perceber o quanto a gente precisa desconstruir a ideia que a gente tem de ciência, né? E pensar que a ciência também está atravessada por vários vieses ideológicos, né? Como o patriarcado, né? Como, enfim, a visão muito marcada do homem, né? A gente até pode compartilhar algumas coisas que apareceram na conversa, né, Lu e Bianca, se vocês lembrarem, quiserem me interromper. A Bianca até pode falar um pouco mais aí de propriedades, porque ela partiu desse texto e durante o nosso planejamento, nesse momento da construção crítica, que é onde a gente discute e que a gente se apoia, né, daí então no que
no que tem sido publicado e nas discussões todas do que a Bianca trouxe, falou assim, mas vocês acham que é o espermatozoide? Conta aí, Bi. A gente começou muito essa conversa por conta de um texto da Emily Martin, né? Na verdade, um artigo mesmo, que originalmente foi escrito em inglês, mas a gente também encontrou o artigo em português, que é o ovo e o espermatozoide, como a ciência construiu um romance baseado no estereótipo do papel masculino e feminino, né? Male-female. E aí ela traz exatamente essas novas descobertas da ciência. Quando a gente diz nova, a gente está querendo dizer recente no tempo histórico, né? Então, não é nova ontem, mas é nova pensando na história da humanidade, onde a descoberta foi de que o óvulo ele também é um gameta ativo na reprodução. Então, aquela ideia que, pelo menos eu aprendi na escola, a Larissa também aprendeu, a Lu, pelo menos a maioria do grupo, quando a gente foi conversar, a gente lembrava, falava, nossa, eu não sou o espermatozoide mais veloz? Na verdade, você tem a junção de dois gametas que são ativos. Então, não só o espermatozoide é o único ativo, como o óvulo não é completamente passivo. Ele solta hormônios que podem repelir certos espermatozoides e podem chamar outros espermatozoides. Então, a gente, na verdade, é uma combinação. E tem os quimioatraentes, né? Porque isso foi uma coisa que eu aprendi. E eu acho que o que foi legal no debate que a gente fez, né, naquele dia, não no planejamento, né, mas no dia, evidentemente, foi o quanto a gente se chocou, né? De pensar, uau, não, peraí, mas como é que pode? Eu não acredito, como assim? Essa informação é muito essencial, né? Porque quantas de nós, por exemplo, eu lembro de um caso que a Lu comentou, né? Acho que foi você, Lu. Quantas de nós, muitas vezes, passamos ou temos colegas que têm problemas para engravidar, e aí 90% das vezes a responsabilidade é da mulher, né? Então começa-se a pesquisar o que há de errado no corpo da mulher, já que ela não está aceitando o espermatozoide mais rápido. Quer dizer, essa responsabilidade não é dividida nem quando a gente está tentando entender o problema de uma gestação, né? O que está impedindo que uma gestação aconteça. E entender que esse percurso da ciência, desculpa, Lu, pode falar. Não, pode falar, porque eu ia falar de uma devolutiva lá das pessoas mesmo, falando da construção. Então, acho que eu ia fechando. Pode falar, Bi. Tá. Não, eu ia falar só desse percurso, porque a gente tem a ideia de que o que a gente aprendeu sempre foi o que era sabido pela ciência, né? Então, quando a gente entende que a ciência ela se modifica a partir do olhar ideológico de quem está ali, cai-se por terra a ideia da universalidade do conceito e dessa ciência, né? Então, quando a gente lê ali, com base em outro livro que nós trouxemos, que em 1672, por conta do microscópio, descobre-se a existência do espermatozoide, e os cientistas enxergam no espermatozoide um homem completo, isso mostra para a gente o quanto, a cada passo, a gente é perpassado pelas nossas ideologias e crenças, né? Então, o quanto a gente tem que tomar cuidado com verdades universais. Sim, e essa foi uma discussão interessante que a gente foi fazendo, acho que ela foi bem uma construção crítica mesmo, porque durante a conversa, você assim, nossa, mas... Olha, é verdade, então é por isso que isso. Mas então não sei o quê. Então, o quanto a gente vai ressignificando, e aí eu acho que uma coisa também bacana que a gente vai vendo nessa construção é que não de apagar nenhuma parte, né? Mas de como você pode entender o que acontece, sim, e daí expandir, e daí poder problematizar, poder entender o que acontece. Eu acho que isso foi bem bacana. Bom, aí acho que a gente pode contar, Fê, você vai contar aqui que a gente rodeou também, que todo mundo teve chance de participar, passar por tudo. Então, conte aí. Então, justamente, todo mundo pode trabalhar a partir dessa ideia
da imersão que havia sido feita, essa construção crítica de generalizações que a Lu e as meninas todas apresentaram, em 2 salas, fazendo um jogo de trocas em que primeiro um grupo trabalhou com linguagens e depois foi para ciências e vice-versa. É importante dizer que não existia linguagem, ciência. Na verdade, se vocês observarem, está tudo atravessado. A gente faz a divisão para deixar claro para os professores que é possível fazer isso na sua disciplina, não entrelaço com a disciplina do colega, porque a construção crítica de generalizações, elas são generalizações no sentido mais amplo do que as encapsulações colocadas por essa ou aquela disciplina. O que a gente tenta é pensar que esses múltiplos saberes que circulam, e vejam, são múltiplos, de referências várias, com fontes diversas, com perspectivas e opiniões, atravessando essas ideias que são muito diferentes, porque o que se quer aí é que as pessoas possam ampliar o seu potencial de compreensão e de ação por meio desses múltiplos saberes, desses múltiplos modos de entender. Porque a gente acredita, como diz o Boaventura Souza Santos, que há uma ecologia de possibilidades de compreensão. Há uma infinita possibilidade de questionamento dos significados que cada uma dessas formas de entender, formas de representar, formas de conduzir o modo de olhar o mundo, olhar a ciência, ela precisa ser sempre questionada, sempre examinada e sempre avaliada a partir dos valores que elas estão propagando, produzindo e incentivando. E a partir disso, quer dizer, eu fiz a imersão na realidade, fiz a imersão nessa generalização, nessa conscientização do significado histórico desse fazer, e aí eu posso partir para um novo momento, que é o momento em que eu assumo responsabilidade sobre aquilo que está em pauta. E aí eu vou pedir a Joyce para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Joyce, por favor. Oi, gente, boa noite. E aí, nesse momento, a gente começou a conversar sobre as políticas de reparação, ações reparadoras. O que é isso? Nós conhecemos como ações afirmativas, mas Bell Hooks vai discutir esse termo de ações afirmativas, deixando muito explícito para a gente que esse termo ele vai trazer, está imbuído nele, a ideia de que o opressor ele dá um sim àquele que ele oprime. Então, ela ressignificou esse termo e ela traz para a gente o termo de políticas reparadoras ou ações reparadoras, porque aí tem o tom necessário de que esse opressor ele está trazendo a reparação para uma situação que fora criada para ele, de uma forma que o oprimido tenha, assim, a sua voz ouvida. E aí, nessa linha, a gente vai ter uma sociedade que, de fato, se pense mais equânime. E aí, quando a gente pensa nas políticas de ações reparadoras, a gente discutiu com o grupo a Maria da Penha e formas como o grupo poderia pensar de trazer para a escola a discussão sobre a Maria da Penha e a importância de se discutir sobre a Lei Maria da Penha e como que isso poderia ser discutido dentro da escola. E aí vieram várias falas, sobretudo de repensar as leituras que nós temos na escola, porque nós temos uma leitura, uma produção científica hegemônica, e para que a gente comece a ressignificar esse olhar e que a mulher, a população preta, a população estejam de fato dentro dessa linha de pensamento, a gente precisa decolonizar. Para tanto, a gente precisa partir de uma leitura de produções que sejam anti-hegemônicas. E aí, a gente foi... Várias produções vieram nessa linha, da gente trazer outros tipos de autores, da gente começar a ouvir outras falas, e a gente tem necessidade de deixar bem explícito a todos que quando a gente traz essas discussões sobre questões das mulheres, sobre a questão antirracista, sobre a questão LGBTQIPA+, a gente está fazendo essa discussão na ânsia de buscar justiça social.
a intenção ficar vilões, porque a gente está vivendo um momento extremamente polarizado em que as pessoas entendem que uma determinada discussão que se entende anti-hegemônica, ela está querendo reverter os papéis. Então, agora nós queremos culpar que as mulheres oprimam os homens ou que haja uma escravidão de 388 anos de brancos. E não é isso. Nós queremos um espaço, uma sociedade que vise a justiça social, como Bell Hooks vai falar quando ela discute a questão da decolonização do pensamento crítico no seu novo livro. E justiça social é a gente entender os vários papéis que existem na sociedade, como esses papéis são desempenhados pelos seus atores e como nós podemos fazer com que as pessoas que desempenham esses papéis entendam a necessidade de que nós precisamos de uma sociedade que se pressupõe equânime, porque não partimos todos do mesmo lugar. Por isso, a Bianca enfatizou muitas vezes que essa nossa análise ela precisa ser interseccional, porque nas esquinas, como vai dizer Carla Cotirelli, nas esquinas da vida, as opressões elas vão se encontrar, mas do locus social de onde a gente vem, né, que Lélia fala muito bem sobre isso, a gente experiencia a vida de formas diferentes. Então, vocês viram que nas apresentações nós tivemos mulheres, homens, mulheres pretas, homens pretos, e que a situação foi diferente dependendo do locus social em que você se encontra. Por quê? Porque vivemos numa sociedade cuja justiça social não atinge a todos da mesma forma. E essa é a nossa intenção enquanto grupo, enquanto brincadas, enquanto grupo de educadores, que é a partir das leituras não hegemônicas de sociedade, da decolonização e da busca de uma sociedade que se pressuponha mais equânime e que a justiça social será o foco de todos e todas e que seja também não só o foco, mas que a gente consiga atingir de fato toda essa necessidade de uma sociedade igualitária, que ainda é algo que a gente espera, mas enquanto grupo é o que a gente tem feito nas brincadas e na produção das nossas teorias. E nessa direção, vamos chamar então a Bianca para fazer com a gente a última brincadeira que nós fizemos lá, antes de eu dar uma explicadinha, então vou chamar todo mundo, né, Bianca? Todo mundo abrindo aí as câmeras. Todo mundo abrindo a câmera de novo. Então, como a Fê falou, né, o brincar, a performance perpassa o tempo inteiro pelas brincadas, e não é diferente na hora da brincada e nem no curso. Então, a gente fez uma brincadeira que é Quem Como Eu. Então, como é que ela vai funcionar? Eu vou falar uma frase, e se você se identifica, se isso já aconteceu com você, você se aproxima da tela. Se isso nunca aconteceu com você, você fica onde você está. Não tem problema se não conseguir abrir, tá tudo bem. É que a gente já vai. Então, quem como eu já levou uma cantada na rua? Tomem esse tempo para olhar quantos rostinhos estão aqui pertinho do quadradinho. Vou chamar a Larissa. Quem, como eu, já teve sua ideia reformulada por um homem e então ouvida? Vou chamar a Marina. Quem, como eu, já se sentiu violentada por algum comentário ou cena que um homem fez e não teve coragem de reclamar, revidar, fazer qualquer coisa contra essa atitude? Com essas atividades, a gente vai se aproximando e cada pessoa foi se oferecendo também para participar, né?
todas elas permitem que a gente construa o que agora a gente vai dizer, que é a última etapa do que a gente trabalha no multiletramento engajado, que é a produção de mudança social, que é a responsabilização das pessoas por aquilo que elas estão experimentando, que é a verdadeira inserção das pessoas, como disse a Joyce, nessa busca por justiça social. É cada um dos participantes, e aqui a gente diz alunos, professores, os pais, a direção, todos, a comunidade do entorno, sendo convocados a se tornarem agentes de transformação, como diz a Ana Stetson, radicais, pessoas que estão implicadas na mudança, pessoas que vão criar proposições para a mudança, mas também vão gerar formas de implementar, que vão partir de uma análise cuidadosa da realidade e vão, com esse patrimônio de vivências que eles construíram ao longo de suas histórias, que foi expandido ao longo desse processo de ensino-aprendizagem, pensar e usar suas novas formas de sentir, pensar, agir e viver para proporcionar para o coletivo uma possibilidade mais ampla de viver. E essa proposta ela foi feita com os alunos. A gente tem, então, aqui a Caterina, temos a Marjorie, temos a Valéria, que estavam lá com a gente, como outros, mas que se ofereceram, então, aí para falar um pouco sobre como foi viver essa experiência durante esse momento. Vai lá, Caterina, por favor. Bom, eu queria dizer que eu gostei demais de participar do primeiro encontro, que em primeiro momento me pegou de surpresa pela forma e também pelo conteúdo, mas que em pouquíssimo tempo eu me senti ali já impelida e interessada em participar, interagir. O que me fez pensar que, bom, as práticas propostas, além delas cumprirem os propósitos que foram explicitados aí nas falas de todas hoje, me mobilizaram a refletir não só para as questões propostas, né, as questões de gênero dentro do tema do poder feminino, mas me fizeram refletir sobre a minha prática como pessoa e como professora, né? Então, que, por exemplo, a intencionalidade, a criticidade que necessariamente precisam estar embutidas ali no planejamento das atividades, para também convidar os alunos a esse processo reflexivo e proporcionar esse contexto de diálogo, de uma aprendizagem ativa, pautada na troca, muitas vezes dá lugar para um fazer automatizado, endurecido. E que mesmo essa automatização no planejar e no ensinar tem uma marca ideológica, né? E que é distanciada da vida, do contexto dos estudantes, da comunidade escolar, do entorno, etc. Então, bom, foi isso. Muito obrigada, Caterina. Muito bom saber que você pôde perceber tantas coisas tão interessantes e já pensar na sua prática a partir disso. Muito obrigada. Marjorie, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Então, talvez o áudio esteja um pouco ruim, mas eu vou tentar falar mais alto. Eu, no primeiro momento, como a Caterina bem colocou, fiquei bem surpresa, né? A gente pensa que, quando a gente fala de formação de professores, a gente vai ficar numa coisa mais engessada, numa coisa mais teórica, e eu achei muito interessante a maneira com que vocês souberam e vocês nos colocaram nas situações, né? Então, eu acho que isso foi primordial para mim, enquanto professora, traçar uma reflexão, né? O quanto de agência dentro das minhas aulas eu estou oferecendo para os meus alunos. O quanto de vivência deles eu estou ouvindo, estou conseguindo trazer essas vivências de uma maneira significativa dentro do meu planejamento. Porque a gente percebe que os nossos alunos, eles têm voz, mas que muitas vezes a gente acaba engessando por uma questão de tempo, enfim, e a gente não dá voz, não oferece essa agência. Então, eu acho que a partir disso, né, a partir dessa reflexão, a gente consegue transformação, né? Então, eu acho que esse primeiro contato que a gente teve com o curso foi um contato muito interessante no sentido de nos provocar enquanto profissional e, a partir disso, trazer uma mudança dentro da sala de aula, né? Para que a gente passe essa provocação também para os nossos alunos e consiga discutir esses temas dentro da sala de aula. Então, para mim,
foi fenomenal, porque quando a gente mexe na ferida, né, gente, eu acho que a gente consegue transformar aí a nossa perspectiva educacional. Então, para mim, foi excelente nesse sentido. Agradeço muito a oportunidade da troca e esse diálogo que a gente teve com outras pessoas de outras realidades também. Muito legal, Marjorie. Bacana você também perceber essa questão de como que um tema que, na verdade, foi uma escolha de um tema importante, claro, mas o ponto central era capturar o professor para pensar sobre sua própria prática, seu próprio fazer e o engajamento necessário dos seus alunos. Muito obrigada. E a gente passa a palavra agora, então, para a Valéria. Valéria, e para você? Conta um pouquinho. Bom, para mim, assim como para os colegas, foi bastante enriquecedor. Desculpa, pessoal, estou um pouco rouca. Foi bastante enriquecedor desde o primeiro momento em que nós tivemos a exposição àquelas cenas e nós interferimos para mudar aquela realidade que estava sendo mostrada, né, naquelas cenas do teatro do oprimido. Então, eu me senti bastante acolhida e muita vontade para contribuir. E nas práticas subsequentes, a nossa participação, que foi bastante efetiva o tempo todo, muitas pessoas diferentes, muitos professores contribuindo, aquilo fez com que, aquela escuta fez com que eu, enquanto professora, parasse e refletisse sobre até que ponto as escolhas que eu faço realmente permitem com que meus alunos sejam ouvidos, até que ponto aquilo que eles trazem para mim, eu consigo conectar as propostas que eu também trago para eles, fazendo com que eles possam exercer o pensamento crítico, exercitar o pensamento crítico em prol de uma desconstrução em determinados momentos de certos conceitos tão arraigados e a construção de novas propostas que podem mudar uma realidade, que podem transformar uma comunidade. E eu acho que essa é a beleza de tudo. As duas colegas, né, tanto a Marjorie quanto a Catarina, falaram na questão da reflexão. E eu acho que isso foi uma palavra que ficou muito forte para mim, uma mensagem que ficou muito forte para mim do nosso encontro. A necessidade da gente olhar para o que a gente está fazendo e ter esse olhar reflexivo para que a gente possa, então, trazer para os nossos alunos, para que a gente possa, então, discutir com os nossos alunos e ajudar na formação dessas pessoas pensantes que podem lutar por uma sociedade mais equânime. É isso. Muito bacana. Adorei ouvir isso que você disse, Valéria, porque a gente, quando está pensando, está preparando, está planejando, a gente fica sonhando com esse mundo melhor. Esse mundo melhor não acontece pelo que a gente faz, mas acontece pela cadeia que a gente cria de transformação, né? Um colocando o outro, no outro a energia que a gente sente, o outro trazendo para a gente. Então, a gente vai sempre nessa energia que se propaga e fazendo a diferença e a transformação. E eu acho que, quando você fala dessa forma como você começa a ver os seus alunos engajados, a gente também consegue ver exatamente isso que a gente quer que a gente fique também, que vocês também. Então, quando a gente está preparando, é a mesma sensação, e aí você vê essa reverberação. Muito bacana ouvir isso. E a gente pode abrir agora, talvez, para quem estiver aqui, que gostaria de se colocar, o pessoal que veio hoje, que está aqui com a gente, se quiser fazer uma pergunta, se quiser fazer uma colocação, se quiser comentar, perguntar, está aberto para quem quiser. A gente pode também, quem preferir colocar, sei lá, no chat, e a gente lê, também está aberto. Se alguém quiser comentar, está aberto para comentários agora. E aí? Quer comentar, Alex? Quero comentar, assim, quanto é importante nós, educadores, para a construção de uma sociedade mais digna, humanizada, participarmos, ouvirmos as dores, ouvirmos a partir também de um teatro do oprimido, que seja uma relação situacional, a questão da escuta e a aprendizagem. Nossa, para que podemos compreender as situações as quais muitas vezes nós, homens, estamos imersos, né, e não conseguimos compreender, pois não temos essa sensibilidade. Né?
Então, quanto isso é importante para nós educadores, enquanto homens, participarmos e ouvirmos e aprendermos, até mesmo se posicionar em relação a uma situação que possa vir a acontecer dentro da nossa própria sala de aula, ou até mesmo na rua, né? Eu acho que essa formação crítica, ela cabe não só para um coletivo de educadores específicos, mas cabe para todos. Então, agradeço a oportunidade de aprender a partir do campo da escuta com vocês. Também só queria agradecer pela oportunidade. É difícil falar aqui. Ela está querendo se aparecer para vocês o tempo todo. Ler o livro já. Mas é só para agradecer mesmo a oportunidade de vocês oferecerem isso, sem custo, né, para a gente. E como foi enriquecedor, não só... Esse não abre, filha. A mamãe está falando. Como foi enriquecedor, não só a última, né? Porque quando a gente escuta falar brincadeiras, essas coisas, a gente vem com um olhar não tão teórico, né? Como foi o que aconteceu e o que vocês trouxeram hoje, a explicação, e como isso foi muito rico para a nossa prática reflexiva mesmo, como o pessoal tem falado. Eu estou na coordenação da escola, então eu vejo que o meu papel é um pouco além, né? Porque não é só o meu, né? Eu não vou atingir só eu, mas como eu posso transpassar isso para as outras professoras. Gente, obrigada, que agora eu preciso ir, viu? Até o próximo encontro, pessoal. Obrigada. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário, alguma contribuição? Se não, a gente então vai fazer agora uma apresentação bem breve, 1 minuto, só para que vocês saibam o que o nosso Brincadas, olha, eu já estou lembrando do Digitimed aqui, viu, gente? Como é que ele está se organizando agora. O projeto Brincadas, desde o ano passado, acontecendo em função da pandemia, ele está organizado aí em 4 grandes brincadas, 2 conectadas, que é a brincada da educação e a brincada do brincar, e 2 mais independentes, a brincada do ouvir e a brincada de apoio. A brincada da educação, no ano passado, focalizou muito as lives, enquanto a brincada do brincar fez muitas sessões como essa que a gente discutiu hoje. Esse ano, a brincada da educação se expandiu bastante. Então, a gente tem o curso do multiletramento engajado, que foi esse que a gente apresentou hoje, que está tendo aqui junto com os participantes, com atividades síncronas e assíncronas. A gente vai começar também com ações que já vinham sendo feitas antes, mas agora de forma mais efetiva com algumas escolas. Fizemos um trabalho junto ao Grupo BR Cidades, discutindo o que é a cidade, o que é São Paulo e como agimos, levando as brincadas para lá. Temos uma ação junto à SEDUC sobre educação antirracista, que em breve estará aí nas redes estaduais disponíveis para vários professores. Mantemos a Brincada Jovem, com algumas ações junto aos jovens que fazem eventos, fazem cineclubes, fazem entrevistas, lives com diferentes pessoas. Temos a brincada dos gestores de escolas bilíngues, coordenada pela Antonieta Megali, junto a gestores de escolas bilíngues de vários tipos, lá no Rio de Janeiro, e em breve daremos início ao Cineclube Brincadas, na aldeia, lá no Jaraguá, junto ao grupo indígenas e junto com o grupo do Entre Todos. Então, assim, a gente ampliou bastante as nossas ações e estamos aqui compartilhando com vocês, que estamos sempre abertos a novas. E agora eu vou chamar, então, a Lu para falar um pouquinho da brincada de apoio e as últimas ações que a gente tem realizado. Sim, Fê. A gente agora, a brincada de apoio, né, que desde o começo vem apoiando as suas emergências. Esse mês a gente estamos empenhados em ajudar 2 aldeias indígenas. Uma é a aldeia Tavaí, que fica em Florianópolis, e daí eu vou compartilhar aqui rapidinho para a gente falar
rifa que a gente está fazendo, e quem puder ajudar, ó, a data está em branco, a gente está tendo que prorrogar, eles tiveram aí aquelas manifestações, né? Então a gente prorrogou um pouquinho. São lindos objetos indígenas que eles já faziam, já vendiam em feiras, e que por conta da pandemia esses eventos não acontecem mais. O ano passado a gente fez uma ação também de rifa, foi bastante importante para eles. Eles tiveram também dessa ideia para outras atividades assim. Então, quem puder participar, cada número custa R$10, ou que não seja com valor, mas compartilhem, está aí nas nossas redes. O sorteio será em breve e vai ser divulgado, então fiquem atentos aí. Então, além dessa rifa da aldeia indígena Tavaí, tem um outro apoio que é da aldeia, que é aqui em São Paulo. Joyce, me ajude com o nome. Fica no Jaraguá. Ecoa Piau. Pronto. E a aldeia a gente está apoiando daí com a reforma das casas deles lá, né? Que já estava com chuva, com as chuvas e tudo mais, estava bastante degradado, então a gente conseguiu um apoio bacana. Quem puder também compartilhe e também continue apoiando, que são destinados a esses fins que a gente está aí querendo transformar. E tem a brincada do ouvir. Quem quiser ouvir, conte aí, Má, sobre ela. Nós também temos a brincada do ouvir. Nessa brincada, nós oferecemos sessões de escuta gratuitas e online para todas aquelas pessoas que estão precisando de alguma ajuda neste momento que está tão difícil para todo mundo, né? E para participar é super fácil, é só enviar uma mensagem privada para a gente em das nossas redes sociais, do Projeto Brincadas, no Instagram ou no Facebook, ou também pode mandar um e-mail para a gente. O e-mail da Brincada do Ouvir é brincadadouvir@gmail.com, tem BR.com. E aí, depois que a pessoa, então, entra em contato com a gente também, a gente conversa, combina qual que é o melhor horário e faz tudo direitinho e por mensagem privada. É isso, gente. Essas são as nossas brincadas, essas são as nossas ações, o nosso curso continua, só que agora não tem mais como fazer inscrição, como entrar no curso. Mas, como tivemos muitas procuras e muitas discussões sobre o que fazer com as procuras posteriores, a gente decidiu abrir para que as pessoas que quiserem participar, elas venham, assistam, participem, vivenciem todas as atividades. A única diferença é que a gente não vai poder fazer a inscrição como participante do curso para certificação e tudo, porque já tem um caminho do curso que a pessoa não vai poder vivenciar mais. Mas quem quiser vir fazer os encontros síncronos, participar da hora da brincada, realizar as atividades assíncronas, são muitas e são bem interessantes. Bom, eu adoro, né? Então, venham sim e podem participar com a gente. É só mandar uma mensagem para a gente e aí a gente responde com os encaminhamentos. Então, vocês estão todos convidados a sempre continuar parceiros da gente, e quem quiser vir participar do lado de cá, venha, porque vai ser um grande prazer. A gente sempre quer mais gente, precisamos de muita gente para trabalhar nessa grande brincada. Vamos brincar juntos, gente. Um abraço, bom mês, boa semana, e de volta para os WhatsApps da vida, Facebooks, daqui a pouco já estamos todos de volta. Beijo, pessoal. Obrigada. Pronto, obrigada, pessoal, que está aqui. Ó, que broto legal, garota fenomenal.